Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 19. Cumprimento aos meus amigos e irmãos que nos assistem pelo YouTube. Seja bem-vindo no culto da vitória. Estamos todos os domingos às 18 horas na rua Toninhas 211, na cidade de São Paulo, celebrando já a nossa vitória. Que Deus te abençoe através dessa pregação gravada e que o seu lar, a sua vida pessoal, seja grandemente alcançado pelo Senhor. Abra o teu coração, venha nos fazer uma visita e ficaremos muito felizes em te receber. Que Deus te abençoe. Aleluia. 1 e 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestidos festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas que não são nada para fazer ser tudo. Dá isso para o seu irmão. Deus usa as coisas mais doidas desse mundo para falar comigo e com você. E Deus vai nos abençoar essa noite. Amém? Diz assim: uma menina, um homem poderoso e um profeta. Foi só isso. Foi só isso o que, pastora? Foi só isso. Fala assim: foi só isso. Simples assim. Repete comigo: uma menina, um homem poderoso e um profeta. E um Deus maior do que os 3. Oh, glória a Deus! Uma salva de palmas. Aí sim agora faz sentido. Um Deus maior do que os 3. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus usou uma história para falar e deixar um relato bíblico de uma passagem extremamente interessante, cheia de lições para mim e para você. Talvez você já assistiu essa mensagem N vezes, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele é cheio de novidade, e ele vai falar do jeito dele, do jeito que ele quer, e ele vai trazer ainda novidade na sua vida nessa noite. Amém? Aqui os sírios haviam levado cativo uma menina, se tornou uma menina escrava, uma israelita. Quando os sírios ganharam, passaram lá por Israel e roubaram, vamos dizer assim, roubaram uma menina escolhida, uma menina que tem uma marca da promessa, alguém diferente. Diz aí: alguém diferente, alguém que tem endereço, alguém que tem o nome escrito no livro da vida, alguém que tem poder,
Alguém que pode ser ouvido. Alguém que tem unção. Não importa o tamanho dela. Não importa a idade dela. Importa o Deus que ela serve. Quem dá glória a Deus. Uma menina escrava. Israel tinha essa menina como uma representante, embaixadora do reino de Deus. Deus quer fazer você um embaixador do reino. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Você é para ser um embaixador do reino. Quando você pensa que não tem nenhum valor, que o pessoal te esqueceu, que as suas dores, os seus problemas são grandes demais e ninguém me ama, ninguém me quer, mas tem um Deus que te escolheu para ser um embaixador do reino dele. Aleluia! Essa menina foi roubada. Ela foi levada como cativa pelos sírios e foi designada para ficar na casa de uma mulher muito poderosa. Imagina a pompa daquela mulher. Tudo pronto, com um monte de mordomo, com um monte de serviçal, com um monte de escravo. Cada um para uma coisa, designado para uma coisa. Mas tem algumas coisas interessantes que essa história não fala, mas ela deixa entender outras. Essa menina está lá para servir aquela senhora. Quem é essa mulher? Uma esposa de um comandante de exército. Todo comandante de exército tem que ser um general. Não dá para ser alguém de posto raso. Para ser comandante, tem que ser, por de praxe, um general de guerra. E a maior prova que diz que era um homem assim, diz aí no primeiro versículo, se você puder dizer, que era um grande homem diante do seu Senhor, muito conceito. E no final do versículo 1 diz, ele era herói de guerra. Todo posto de um oficial, quando vai para a guerra, quando ele volta da guerra e volta vivo, ele ganhou um posto acima. Mesmo se ele morrer na guerra, ele ganha honras de um posto acima, porque ele entrou na guerra. Diz para o seu irmão, se nós estamos em guerra, nós vamos sair promovidos dela. Que coisa linda. Que coisa linda. Não é verdade? Existe apenas 4 estrelas para um oficial general, mas se ele for para a guerra, ele entra na 5ª. Só em caso de guerra. Olha que coisa linda. Agora você quer estar em guerra ou você quer estar fora dela? É melhor estar em guerra, porque se você for vencedor na guerra, você alcança a 5ª estrela. Essa estrela é a estrela de Davi, a estrela que te faz levantar. Ele é a estrela da manhã, o Deus Todo-Poderoso que te trará vitória nessa noite. Ele é a glória a Deus. Aleluia! Então nós não estamos conversando sobre qualquer pessoa. Como é bom a gente falar de gente importante. A gente gosta de falar de Jesus, mas hoje nós estamos falando de uma pessoa importante que vai chegar em Jesus. E eu acho interessante que as pessoas são importantes, elas se tornam às vezes um exemplo. É o que nós estamos procurando. Onde estão as pessoas que servem de exemplo para nós? Hoje esse homem servirá de exemplo para você, na sua vida cristã e na sua vida com Deus. Então ele tinha um probleminha. Ele tinha tudo isso: status, conceito, reconhecido pelo rei. Porque ele diz que ele era reconhecido muito grande diante do seu Senhor, mas o seu Senhor era o rei da Síria. Então ele está sendo reconhecido não por qualquer pessoa, não é pelo seu chefe do seu setor, não, ele está sendo reconhecido pelo rei da nação. Você está entendendo isso? O rei da nação o tratava com honras, porque ele era muito vencedor. E o que eu acho interessante é que no versículo 1, se você puder deixar sua Bíblia aberta, diz assim na metade do versículo: era um homem de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Por ele, através dele, como um oficial, como um general, que comandava tropas, com estratégias, era um estrategista. E por ser um estrategista, era Deus que dava as estratégias. E aqui fica uma lição que eu nunca vi ninguém ministrar sobre isso, mas o Espírito Santo ministrou isso a mim. Esse homem não conhecia a Deus, mas Deus deu estratégias para ele ser e chegar à posição que ele chegou. Então tire esse conceito da sua cabeça, que até os ímpios pensam que só você vai vencer. Não, os ímpios serão prósperos também, porque Deus os escolheu e dá estratégia para eles serem vencedores. Quem dá glória a Deus por isso? Talvez você já foi um deles e Jesus te tirou de lá e já te fez prosperar até aqui. Esse aqui não conhece a Deus, o Deus de Israel não conhece, mas a Bíblia relata que o Senhor dera vitória à Síria por causa dele.
interessante isso. Então vamos falar assim, então pastor, aquele versículo se cumpre. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Ele te escolheu antes de te chamar à existência. Porque esse homem era um homem escolhido, porém distante. E mais a Bíblia diz que ele conta tudo isso lindo, maravilhoso, porém o versículo, no final do versículo primeiro diz assim: ele era um herói de guerra, porém, diz comigo, porém. Leproso. Quantos poréns existem na vida, na sua vida? Sempre tem um porém. Isso aqui eu sou bem sucedido, porém. Isso aqui eu sou feliz, nisso aqui tem um porém. Os poréns da nossa vida Deus conhece. E o que eu acho interessante é que você precisa trazer essa reflexão dessa mensagem um pouquinho mais profunda. Sempre tem porém, mas Deus lá atrás prepara a embaixadora do reino de Deus para chegar antes dele jogar a toalha, antes de morrer com uma doença incurável, antes de você morrer no seu deserto com seus poréns. Jesus manda os embaixadores dele e acampa ao seu redor e fala assim: essa guerra é nossa. Aleluia, aleluia. Você pode começar a dizer aleluia, Jesus. Os meus poréns Jesus conhece, os seus poréns também Jesus conhece. Eu olho a nossa querida irmã, há um ano, vamos fazer comemoração de festinha de um ano que Jesus chegou, me fez chegar na sua vida. Oh, momento gostoso, momento especial dos poréns. É interessante isso. Você acha que aquela menina foi cativa à toa? São projetos de Deus. Deus usa dos poréns como estratégias de Deus. Aquela menina não estava ali pelo infortúnio da vida. Talvez você está aqui lamentando a sorte. Uns tiveram sorte, eu não tive sorte. Talvez você está aqui essa noite dizendo, talvez disse essa semana, todos da minha família tiveram sorte, eu não tive sorte. Esse porém é porém de Deus. E eu estou aqui como essa menina, uma embaixadora do reino de Deus, para te dizer que esse porém pertence a Deus. Aleluia! Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aquela menina estava ali numa missão. Ela não era órfã, ela tinha um Pai Celestial que dirigia a vida dela. Ela estava ali não para ser escrava, mas ela estava ali para trazer esperança e resgate para uma família escolhida para ver milagres. Deus te escolheu para ver milagres. Diz para o seu irmão: Deus nos escolheu para ver milagres, para Deus te mostrar quem Ele é. E não é para a gente morrer nesse deserto. Aleluia. E eu acho interessante por que essa menina começa agora a dar as regras e ditar a receita do bolo. Mas é porque ela deve ter visto aquele homem sem a farda, ou viu aquela farda suja por dentro, de sangue, porque era lepra, pura ferida. Por fora, como é que é o ditado do mundo? Por fora, bela viola. E por dentro? Outra tragédia. Por fora, belas medalhas. Por fora, belos troféus. A coisa mais bonita que tem para um oficial, assim eu posso dizer, é desfilar com uma medalha. Lindo isso. Sempre brilhou os meus olhos quando chegavam os oficiais generais descendo do seu carro. Eu não queria olhar para eles não, eu queria olhar quantas medalhas cada um tinha. Esse aqui é bom. Eita, vamos sair de perto, vamos fazer a contingência direitinho. Porque esse aqui, olha o tanto de medalhas. E tinha alguns que era assim, lotado, cheio de carro, não coube mais, entrou para o outro lado. Quantas medalhas você está colocando aí na sua farda que vai para o céu? Medalha se conquista na guerra. Que silêncio, que meditação profunda com Deus. Aqueles que vão vencendo, vão se destacando, e o Senhor, o Espírito Santo, vai colocando as divisas do Espírito Santo, da unção, do poder, da autoridade espiritual, e vai colocando. Satanás vai assim: eita, esse aqui é ultra promovido lá no reino dos céus. Eu não posso nem olhar para ele, porque eu não suporto olhar no rosto. E agora Deus dá uma salva de palmas.
reino dos céus. Aleluia! Você pode dizer isso? Está tendo porém, Jesus, mas eu tenho no meu corpo as divisas do teu sangue, as marcas do teu sangue, eu tenho vitória. E ali aquela menina chega para aquela mulher e fala assim: negócio é o seguinte, a senhora não conhece o Deus que eu sirvo, mas eu conheço alguém que tem poder para restaurar o corpo do teu marido, e essas chagas, essas feridas, esses porém serão removidos. Como assim? Talvez aquilo ali era uma coisa que ele se escondia. Você tem noção que desonra seria para um homem de tamanha posição tirar a sua farda perante os seus subalternos? Jamais. Jamais. E expor a sua intimidade, expor tudo que está ali escondido, as dores na alma, as cicatrizes no corpo. Eu tenho certeza que de duas coisas uma: ou aquela mulher compartilhava a dor de ver o seu marido enfermo, ou ela mesma viu as roupas marcadas pelos poréns da vida daquele homem. Talvez essa mulher não se abriu com essa menina, primeiro porque ela não tinha a mesma nacionalidade, mesmo porque era uma garota. Essa mulher não iria se abrir assim com qualquer uma. Vocês concordam? Jamais. Mas a estratégia de Deus para aqueles que são embaixadores do reino, capta as coisas pelo ar e fala assim: escuta aqui, eu estou vendo isso aqui e tem alguém que pode curar e restaurar e tirar os poréns da vida do teu marido. Lá na minha terra, lá na terra santa, aonde Deus habita, lá tem um homem cheio de unção. Esse eu tenho certeza que, se orar, o Deus de Israel se manifesta e ele ficará limpo. Em glória a Deus. Aquela menina falou assim: eles são filhos, mas são amados pelo Pai. Eles são filhos, não são da minha terra, mas Deus não rejeita. Esse aqui, sei lá o que esse homem fez na vida para viver esse karma, né? Assim como diz aí no mundo: olha, aguenta isso aí, porque isso é um karma. Que karma, que coisa nenhuma. Isso aqui é para glorificar o meu Deus, os meus poréns. E da glória a Deus. Quem serve a Deus não tem karma, meu irmão. Tira isso da sua língua, tira isso da sua mente. Não deixa as pessoas que estão em volta de vocês dizer: isso aqui é o meu karma. Que karma, coisa nenhuma. Isso aí é para Deus, colocou esse espinho na tua carne aí para glorificar o nome dele, para te provar que existe um Deus em Israel. E eu acho interessante que aquilo, a mocinha chega para aquela senhora e diz: a Bíblia não explica quem é que contou o problema. Eu só sei que eu acho que ela era revelada. Ela viu aquilo e falou assim: tem alguma coisa errada. Eu nunca vi esse homem sem a farda, mas eu posso dizer uma coisa: ele precisa de cura. Eu não preciso ver você por dentro, o Espírito Santo já te conhece. Ele conhece a sua casa, ele conhece o seu trabalho, ele conhece aonde está tendo os poréns. Na tua vida financeira, no teu trabalho, sei lá onde é, na vida dos seus filhos, tem porém? Jesus já conhece. Fala para o seu irmão: se tem porém, Jesus já viu. Aleluia! E aí o que chama a atenção é que Deus não rejeita aquele homem realmente era escolhido, ele era próspero na sua vida pessoal, mas tinha esse porém. E aquela menina dá a dica, faz o seguinte: manda ele lá na terra de Samaria. Lá tem o profeta Eliseu vai orar por ele. Apenas como lá tem um profeta, não fala ainda o nome. Na realidade, o texto bíblico não revela o nome do profeta. Vai lá, porque se o profeta orar, ministrar, ele será restaurado. Então aí o que o comandante faz? O comandante do exército chega até o seu rei e diz assim: é o seguinte, rei, a menina que trabalha lá em casa, sabe aquela cativa, aquela escrava, que vocês já foram na festa e já viram ela lá cuidando da minha mulher? Pois é, essa menina, que ninguém dá nada por ela disse que tem uma chance para mim. Só que eu vou ter que ir na outra nação, eu vou ter que ir no povo vizinho aqui. Eu preciso de uma recomendação sua para entrar lá. Eu não posso entrar assim mesmo. Você sabia que você tem que ter uma recomendação de Jesus Cristo para entrar no céu? Se ele não te der essa recomendação, você não entra. E toma cuidado com isso, porque essa carta é uma carta de representação, de apresentação para você entrar lá. Tem gente que vai entrar de qualquer jeito? Não. E aquela menina vai, aquele homem vai até o rei, e o rei dá então a carta de apresentação para chegar no rei de Israel e falar assim:
rei de Israel, aqui está o meu representante da Síria, cura ele para mim. Estava escrito isso. Você vê isso aí na Bíblia, versículo 5. Partiu, levou consigo talentos de prata, levou ciclos de ouro, vestes festivais, e levou ao rei de Israel a carta que dizia assim: em chegando a ti esta carta, saberás que eu, o rei da Síria, enviei meu comandante Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Que tragédia. Conversar com gente que não entende. O rei da Síria não entendia de cura, não entendia do sobrenatural, então ele recomendou a cura para o outro rei. Boi na linha, diz assim: boi na linha, não é bom. Porque aí o rei, quando leu aquilo, ficou em desespero, arrancou as vestes, rasgou as vestes. O quê? Eu sou rei, eu não sou curandeiro, eu não sou bezendeiro, eu não sei curar ninguém. Tem gente que está procurando os santos, achando que os santos vai restituir. Tem gente que está procurando os ídolos, achando que os ídolos vai fazer alguma coisa. Está no lugar errado, vai dar errado. Está procurando a pessoa errada. Pois esse aqui foi procurar na cidade certa, no país certo, porém a pessoa errada, foi procurar o rei. A carta estava escrita errado. Era só para falar assim: esse é o meu representante, está entrando na tua terra para ser curado pelo profeta. Só faltou isso. Você que é o embaixador do reino de Deus, manda a pessoa no lugar certo. Manda ela para a igreja, encontrar aquele que vai dar uma carta de referência lá no céu por você, que vai te perdoar os seus pecados. É Jesus. Quem dá glória a Deus? Fui comprar as flores do aniversário ontem. Uma mulher querendo as flores. Elas vão me dar essas flores aqui que eu tenho que levar para o santo. Santo? Qual é o santo? É Jesus? Não, é os santos. Ela não queria falar o santo. Então é o santo, não, é para ter uma intercessão. Ah, é? Então não vai dar certo. Não, você tem certeza que você quer levar? Deixa essas flores comigo. Dá uma salva de palmas. E vai chamar o rei de Deus falar tudo. Eu estava no lugar certo, na hora certa, porque eu saí de um mercado, fui no outro, não achava o que eu queria, eu estava com aquele negócio na cabeça, você sabe que eu sou assim, enfio o negócio na cabeça e não desiste. E eu fui em outro Pão de Açúcar para achar aquilo que eu queria, na cor que eu queria. Sei lá por que eu fiz isso. Podia ser só branca assim, mas eu queria azul. Nunca tinha visto, esses dias eu vi, achei aquele negócio bonito. E aí aquela mulher brigando por causa de um macho de flor, porque disse que ia levar a flor para o santo. Eu falei: você não leva não vai dar certo. Eu falei brava. Ela falou: você sabe por quê? Vai lá no Êxodo capítulo 20, adorarás apenas um, Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Não adianta ir em outro lugar. Presta bem atenção, para que você está gastando seu dinheiro nisso? E ela foi ficando assim. Eu falei assim: qual é o santo que você vai dar? Eu não queria falar para mim. Eu falei assim: então se você não quer falar para mim, deixa eu só te falar uma coisa. Você pode levar, eu vou deixar você comprar. Porque eu já tinha separado 6 maços, só tem 6. E eu preciso muito mais que isso. Mas eu vou já te avisar: não vai dar certo. Procura Jesus, que Jesus faz. Glória a Deus. E dá glória a Deus. Pergunta para o seu irmão: você está no lugar certo? Na hora certa, aprendendo o que é certo e posicione certo. Amém? Amém. O recado foi dado. Agora é com o Espírito Santo. A minha parte eu fiz. E aí o que aconteceu? Aquele rei ficou desesperado. Mas o profeta soube que o rei havia rasgado as suas vestes. Entrou um espírito de loucura nele, de desespero. O rei da Síria está querendo romper comigo, vai entrar em guerra. Ele está pedindo uma coisa louca que eu não posso fazer. Então aí o profeta falou assim: ó rei, por que você rasgou suas vestes? Manda esse negócio para mim. O negócio não é contigo, o negócio é comigo. Que dá glória a Deus. Para de ficar achando que os problemas dos seus amigos é com outros que eles têm que resolver. Talvez é com você. É você, aquela menina, ou você é um profeta. Diante de quem que Deus quer te colocar? Diante da menina ou diante dos poderosos? Eu só posso dizer uma coisa: aquele profeta recebe. Então vem os cavalos, e aí vem galopando com toda a carruagem. Imagina a cena. Que aparato, vestes reais. E eu acho interessante uma atitude do profeta. O profeta não saiu para aquele homem. Quando ele percebeu, o profeta mandou um menino que morava na casa dele. O mensageiro dele falou assim:
é o rei, é o comandante de guerra aí, está chegando, o bonitão. Manda falar para o bonitão que o negócio dele é só o seguinte: vai lá, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E aí o menino foi lá falar isso. Se você ler a partir do versículo 11, aquele comandante Naamã, ele queria matar o profeta Eliseu. Ele ficou furioso. O quê? Ele não vai sair para mim? Ele tem noção de quem está na porta da casa dele? Ele não vai vir falar comigo? Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe vestes, festivais. Eu estou aqui para recompensar o que eu preciso. Eu estou aqui para dar qualquer coisa que ele pedir. E o profeta diz assim: só manda ele lá no Rio Jordão. O que eu acho interessante, que o nome dessa menina ninguém sabe, mas ela entra para a história como agente de Deus. Você não precisa ter o nome escrito lá na calçada de Hollywood com aquela estrelinha lá para alguém saber seu nome. Lá no céu sabe quem você é. E o importante é você marcar a história dos outros das formas certas. E da glória a Deus. Lá no céu tem uma pedrinha na coroa escrito o teu nome. A Bíblia diz isso, que tem uma pedrinha branca escrito o teu nome. Ali está a Rê, ali está a Maíra, ali está a Fabiana, ali está a Iana, ali está meu amigo Toezana, ali está o pastor, ali está a pastora. Está lá a pedrinha escrito o teu nome. Ninguém precisa saber teu nome, que você foi o agente de milagres. O importante é que alguém possa lembrar: foi pessoa tal que foi usada na minha vida. Glória a Deus. E o profeta mandou, aquele homem ficou furioso. E o profeta não cedeu à tentação de receber a glória daquele homem. E aí ele foi e disse assim: eu mergulhar no Rio Jordão? Para quem conhece o Rio Jordão e não sabe, é barrento, é sujo, não é? Não é limpinho, irmãos. O que a pastora quer me batizar nessa água suja? Tudo bem, o batismo não pode ser na água suja, mas se tiver uma represa e você tem que batizar, lamento, com barro ou sem barro, glória a Deus, é para cá que eu vou descer. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. E aquele Naamã falou assim: não, eu não quero isso, eu não posso tirar a minha roupa diante dos meus subalternos, dos meus soldados e dos meus assessores. Não, isso é demais. A pastora foi revelada na igreja, todo mundo ficou sabendo do meu problema, que eu estou pensando no suicídio, que eu estou pensando em desgraça. Não volto mais nessa igreja porque ela expôs tudo lá. Eu já ouvi isso demais. Sabia? Pois isso aqui é o Rio Jordão, é hoje que você vai mergulhar. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. E assim aquele homem ficou um conflito. E agora? Eu vim até aqui, eu volto para casa sem minha bênção, com a minha farda dessa tragédia que está aqui por dentro, um pão dolorento, minha vida está um caos, eu vou morrer, não tem cura, estou desenganado. Ou eu vou na coragem e vou obedecer e vou fazer os 7 mergulhos naquele lugar. Porque eu acho bonito que entra o tempo do porém. Agora o porém é a coragem. A coragem daquele homem, uma decisão que era só dele. E os soldados disseram assim para ele: se é só isso, isso é muito pouco, caminha essa milha, nós estamos aqui para te ajudar. O que custa? Se você ler o texto, fala isso. Que aqueles assessores falam assim: isso não é nada, a gente te ajuda. Quantos estão aqui para dizer para o teu irmão: eu te ajudo a descer, eu te ajudo a você ser curado, eu te ajudo, eu estou aqui, eu não quero saber do teu problema, não vou te discriminar, eu não vou te julgar, eu só estou aqui para te ajudar. Quem pode dizer isso? Eu só estou aqui para te ajudar. Vamos descer lá. É 7 vezes a campanha da vitória, nós vamos ter vitória no final. E aqui ficam os 7 mergulhos. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, meus irmãos. E Deus usou aquela menina, e Deus usou alguém que era um profeta com revelação de Deus. Não importa o seu nome,
Não importa os seus poréns. Jesus hoje está te dando uma ordem. Vai, diz assim, fala para quem está ao teu lado, vai e lava-te 7 vezes do Rio Jordão. Quando chegar na terceira, não desista. Falta 4. Quando chegar na quarta, não desista. Falta 3. Quando chegar na quinta, não desista. Falta 2. Quando chegar na sexta vez, não desista. Falta só uma. E quando chegar na última, a tentação vai ser maior. Porque você mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, mergulhou a quarta, mergulhou a quinta, mergulhou a sexta e nada aconteceu. Mas na última vez, diz assim para o seu irmão, mas na última vez sairás curado, sairás limpo. Eu sinto o poder de Deus falando aqui conosco, eu estou toda arrepiada, meus irmãos. Oh, aleluia! Quem sente o poder de Deus faz assim. Aleluia! E fica aqui os 7 mergulhos de Naamã. O primeiro banho é a renúncia. Ele teve que renunciar àquilo que era a sua aparência exterior. Aquilo que era bonito só para os outros verem, mas ele sabia que por dentro não era nada daquilo. A sua renúncia diante das testemunhas. Um velho homem, um homem que tinha que se despir, que tinha que se abrir e se deixar conhecer. Tem muitos testemunhos tristes, difíceis de ser testemunhados. Mas eu posso dizer uma coisa, que quando Jesus cura, a pessoa abre a boca e fala tudo. Todo o opróbrio, toda a vergonha, toda a humilhação que passou desde a infância, que passou na vida adulta. Fala, sabe por quê? Porque teve cura. Porque a cura foi perfeita. Eu era assim e Jesus fez assado. Veja melhor. Eu era assim e Jesus fez melhor. E o primeiro mergulho é a renúncia. Você reconhecer que você precisa. Então ele tomou a decisão, então eu vou mergulhar, mas eu não posso mergulhar com essa farda. Vai ter que tirar as vestes. O segundo banho foi um banho de fé. Em Romanos 10, versículo 17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir. Foi por isso que Jesus te trouxe para ouvir hoje. Amém. Se você não ouve, você não tem fé. Se você não ouve a ministração, as coisas ficam muito superficiais, muito abstratas. Por isso que muitos dizem, povo de Deus, povo crente, precisam em alguma coisa para se agarrar. São fracos de memória, de cabeça. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso demais. E engraçado que eu nunca rasguei dinheiro. Mesmo louca por Jesus, não fiquei fraca da memória e nem fiquei fraca da minha sanidade mental. Perfeitinha, ó, legal. Sei muito bem o que é uma nota de 100 reais. Porque o povo fala assim, você quer Jesus? Você vai ficar louco, bobo. Precisa de alguma coisa para se agarrar, porque a gente é fraca das ideias. Não é fraco não, diz aí pro seu irmão, não sou fraca não. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Foi o segundo banho. O terceiro dele foi uma dedicação. Meu Deus, eu já mergulhei a primeira e a segunda. Deixa eu olhar aqui como é que já está ficando. Está que nem eu colocando a menina nos baldes. Sônia, dá uma olhadinha se está ficando azul. E nada. E eu querendo tudo azul. As azuis ficaram tudo ali. Cadê o azul? Sônia, aumenta a melina. Põe mais. Tá que nem você. Eu fiz a primeira semana da campanha, estou fazendo a segunda e não estou liberto. Não tenho fé. Não tem fé porque você tem que continuar vindo para ouvir. Vem uma vez, vem segunda, vem a 3. Continua na quarta, na quinta, na sexta e na sétima outra vez. Quem dá uma salva de palmas? Aquele homem levou ouro e prata. E sabe o que Jesus falou deixou para mim e para você? Em Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dai. A bênção não é paga. Quando você oferta, é só para agradecer a Deus, já pelo teu milagre.
Você não está comprando nada e nem ninguém. Deus não precisa do teu dinheiro. Você que é voluntário só para agradecer a Deus o que Ele te dá. De graça recebeste, de graça dai. A quarto banho foi uma obediência, que está no versículo 10 desse texto, que assim está escrito. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. O quinto banho, o quinto mergulho daquele homem foi a humildade. O versículo 11 e 12 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia, que o profeta sairia para ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se com muita indignação. Deus estava testando a humildade. O primeiro teste de Deus na sua vida é a sua renúncia. O segundo teste é se você tem fé que Deus pode fazer. O terceiro teste é para você saber que é de graça. Já foi conquistado na cruz a tua libertação. E o quinto teste foi a ele ser humilde. Posição, meus irmãos, não entra no céu. O posto não entra no céu. Seremos todos iguais lá em cima. Quem dá glória a Deus? Meu marido falava assim: olha, na fileira da frente lá do céu vai estar os batistas, porque ele nasceu na igreja batista. Uma salva de palmas para ele. Porque dentro da fileira da frente existe a antifila, daqueles que são renúncia total. Eu estou nessa. Já que você quer com a bandeira da igreja, eu estou na antes dessa, da bandeira da igreja, aqueles que renunciaram tudo por Jesus. Aí eu acho que ele aprendeu e ele parou de falar essas coisas. Talvez você está falando assim: ai, lá no céu vai ter a fileira da ama. Não vai ter nada, meu irmão. Olha, quando você chegar lá em cima, você não me procura, não. Eu só estou aqui para adorar. Não vou orar com você. Já estou avisando. Não me procure no céu para receber oração. Eu só estou lá para adorar. Folga e descanso eterno. Que glória a Deus. A Bíblia diz que lá não vai ter choro, nem dor, nem lamento. Não vai ter nem lembrança dos dias que você viveu aqui na angústia, nem com seus problemas. Como vale a pena desejar isso? Vale muito a pena. Por isso que Deus não mata os ruins, os perversos, porque eles teriam descanso. E Deus quer que eles paguem tudo aqui nessa vida ainda. Por isso que a gente fala assim: por que os bons vão? Eles são tão bons que mereceram descanso. Está vendo como você não precisa ter medo da morte? Se você é uma pessoa genial, legal, você merece ter descanso. Quem está agora, Deus? Todo mundo está com medo? É só de palmas para Jesus. A humildade foi a primeira coisa que Deus, a quinta coisa que Deus queria tratar com aquele homem. Você está indignado porque o profeta não se colocou diante de você, não impôs as mãos. Tem gente que vem aqui, irmãos, eu tenho que fazer o segundo e o terceiro culto depois do culto. Não estou reclamando de orar com você, mas às vezes eu já orei. Outro já orou: pastor, agora você pode pôr a mão aqui? Não estou falando de você, só estou falando de alguns. De um time de futebol inteiro. Meus irmãos, o profeta não pôs a mão naquele homem, nem quis conhecer a cara dele. Eu conheço um profeta que tem tanta intimidade com Deus, e chegou uma pessoa na porta dele para saber. Ele tinha 2 propostas de emprego, em 2 lugares diferentes. Quando apertou a campainha, ele abriu a janela e falou: você está querendo saber a resposta? Você tem 2 lugares, né? A resposta: você vai trabalhar em tal lugar. Tchau, até logo, Deus te abençoe. Poxa, pastor, o profeta não abriu a porta, não me deixou nem sentar um pouquinho no sofá dele, não me serviu uma aguinha, não me serviu um cafezinho, não impôs as mãos em mim. Comece a aprender isso. Eu ainda quero pregar domingo que vem. Não perca o culto de domingo que vem. Fala para o seu irmão: você vai estar aqui comigo domingo que vem? Tem uma mensagem extraordinária chegando para domingo que vem. Se você seria membro da Igreja de Jesus, já estou até te avisando o título da mensagem. Como seria você na Igreja de Jesus? Membro, no hall de membros da Igreja de Jesus. Vocês vão rir demais. Vai ser uma bênção. Ninguém falou amém. Amém. A quinta conversa de Deus então foi com a humildade, a unção
sexto mergulho era sobre compromisso. Veja aí no versículo 15, e diz assim: voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e diz: eis que agora reconheço que a terra não há Deus senão em Israel, pois te peço que aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas o profeta recusou. E disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, pois nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor dos céus e da terra. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Esse é o compromisso que Deus quer de você. No 7º mergulho ele estava curado. E o compromisso foi o seguinte: ele achou que ele tinha que entregar todo aquele ouro e toda aquela prata. E o profeta disse assim: não quero nada disso. E ele falou assim: então, tão certo como vive, nunca mais eu darei um altar a outros deuses, a santo nenhum, a entidade nenhuma, porque não há outro Deus senão o Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, que coisa perfeita de Deus. Os poréns foram tirados. E o 7º mergulho, versículo 18 e 19: nisto perdoe o Senhor, o Naamã dizendo: nisto perdoe o Senhor a teu servo, como meu Senhor entra na casa para adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me venha curvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar. Nisto perdoe o servo, o teu servo. E Eliseu disse: vai em paz. Aquele Naamã, ele ia na casa de Rimon, que era uma entidade, um médium. Ele ia lá para tentar ser curado, e ele se encurvava, ele se prostrava. Então ele começa a pedir perdão. O 7º mergulho de Deus na sua vida é para você pedir perdão. Aonde você se encurvou no passado, ou ainda continua se encurvando. Tem gente que se encurva diante de Deus, mas tem gente que se encurva diante de pessoas mesmo, meus irmãos. E idolatra pessoas, idolatra coisas, idolatra aquilo que não é para ser idolatrado. Pois ele aqui, depois do 7º mergulho, ele tem um encontro genuíno com o nosso Deus e diz assim: nunca mais eu oferecerei nada a outros deuses. Então me perdoa quando eu entrei na casa de Ramon e me curvei lá. O pecado encoberto. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13 assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você confessar hoje que você tem se encurvado para esse mundo, para os prazeres desse mundo, para o pecado oculto, se você hoje se confessar, o Senhor diz na palavra dele em Provérbios 28, 13: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. No versículo 14, o pecado precisa ser confessado. Essa é a conclusão. No versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do profeta de Deus, e a sua carne se tornou como uma carne de criança, e ficou limpo. Diz para o seu irmão: e desceu, e mergulhou 7 vezes, e foi curado. Quem dá glória a Deus? Eu quero descer e mergulhar na tua água, Senhor. Deus está falando simples assim. Deus usou uma menina com um homem poderoso e um profeta inteligente, com sabedoria de Deus, e tinha unção para ter a palavra certa. Você tem que fazer isso e isso. E desceu, diz comigo, e desceu, e mergulhou, e foi curado. Na primeira vez? Na segunda? Na terceira? Talvez o seu problema vai perdurar na primeira semana, na segunda semana, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Nossa, isso não está dando nada certo. E talvez na 7ª. Eu tenho certeza que na 7ª vai ser restaurado. Fique de pé. Feche os seus olhos. Tem um louvor, diz, como na mão. Eu
quero descer e mergulhar. O problema de Naamã tinha alguns que muitos de nós sofremos. É o orgulho, a posição, a soberba, a falta de humildade. Assim como o mundo nos ensina a receber honra de homens, ele achava que o profeta tinha que ir lá honrá-lo. Mas o profeta estava numa posição superior, porque ele era embaixador do reino de Deus. Não precisava pôr a mão, não precisava de nada, só precisava dar a ordem. E eu estou aqui como um profeta de Deus, só para te dar ordem o que você precisa fazer. E esse cativeiro vai ser retirado. Essa lepra na vida financeira vai ser retirado. Esse gafanhoto vai ser retirado. O desejo do pecado vai ser retirado. O brilho das coisas erradas vai ser retirado. Todo esse apreço, essa tentação do inferno vai ser retirado. Feche os seus olhos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então eu subirei como Naamã, serei curado. 7 vezes. Ponha na sua cabeça uma coisa: é sacrifício, e cada mergulho, cada passo é um estágio de libertação. Deus tratou outros poréns da vida de Naamã em 7 mergulhos. Não é só uma coisinha que você está pensando que é. Depois do 7º, vai ter gente que vai falar assim: quem é você, cara? Quem é você, mulher? Você está tão diferente. O que é isso? Meu Deus, não dá para você orar por mim, porque eu estou pior. Estou pior que você. Que dá glória a Deus. Você talvez está vindo buscar no Senhor por apenas um porém que te dói, que te entristece, te deixa triste, atribulado. Mas Jesus conhece todos os outros. E a cada mergulho o Senhor vai começar a tratar outras áreas. E serás curado totalmente. Cantando esse louvor, medita sobre a sua vida e começa a pedir perdão ao Senhor. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã,
preciso que você peça perdão primeiro. Eu peço que você tome uma atitude hoje. Não espere ninguém colocar a mão em você, você não precisa disso. É você que tem que tomar uma atitude de descer. É só isso. Amanhã você vai me agradecer essa pregação. Desce e vai lá e mergulha. Independente de quantas vezes for. Pastora, só 7? Quantas forem necessárias. Para cada um é uma receita. Tem antibiótico, você só toma 3 dias. Tem antibiótico, só toma uma dose, porque ela é poderosa. E tem antibiótico que você toma 14 dias. E tem antibiótico que você toma 21 dias. Para cada um é um tanto. Não pegue o testemunho do outro e diz assim: Deus fez com 2 dias. E olha a minha situação que eu estou aqui. Continua. Vergonha. Pede perdão se você curvou lá a outros deuses. Se você curvou a entidades. Se você mistura tudo e acha que Deus está em todo lugar. Meu irmão, em nome de Jesus, chega. Chega, não mergulha mais fazendo o seu tempo